você é mãe ou pai de uma criança com TDAH, muito provavelmente você já passou por uma série de profissionais que fizeram avaliações e você recebeu uma devolutiva desses profissionais. Algumas mães perguntam para mim: Paula, como é uma devolutiva adequada? O que eu preciso ouvir do profissional? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre devolutiva. O que esperar de uma devolutiva? Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Vou falar um pouquinho sobre devolutiva no que diz respeito à minha área. Sou psicóloga, neuropsicóloga e eu faço avaliações neuropsicológicas e também avaliações psicológicas, né? Que tem aí diretrizes, enfim, instrumentos diferentes, é totalmente diferente essas duas avaliações. Mas em ambas avaliações existe a devolutiva. O que se trata de uma devolutiva? É quando a gente vai devolver para os pais aquilo que nós, profissionais, avaliamos. Então é uma conversa que diz respeito de tudo aquilo que foi observado, dos resultados dos testes que foram aplicados, caso isso tenha acontecido, né? Então, no meu caso, como eu aplico testes na devolutiva com os pais, eu falo dos resultados dos testes. A devolutiva de um psiquiatra, ele vai fazer uma avaliação, aplicar algumas escalas, fazer uma observação clínica, fazer uma boa anamnese e também vai dar uma devolutiva. Acontece que muitos pais saem da devolutiva sem entender nada. Ou muitos pais nem sabem o que esperar de uma devolutiva. Alguns profissionais entregam um relatório totalmente técnico, com palavras difíceis de entendimento, e aí os pais saem com muito mais dúvidas do que esclarecimentos, e isso é muito ruim. Eu recebi uma mensagem algumas semanas atrás de uma mãe que tinha recebido uma devolutiva de uma neuropsicóloga e não tinha entendido bolhufas. Tem também uma outra mãe que fez parte, está fazendo, na verdade, o meu curso, Fazendo as Pazes com o TDAH, e ela fez uma avaliação neuropsicológica, recebeu a devolutiva e saiu da devolutiva com muitas dúvidas. A neuropsicóloga não foi muito clara no que diz respeito aos encaminhamentos, explicou quais eram as áreas que tinham mais prejuízos, as áreas que estavam mais preservadas, mas a mãe não entende muito dessas questões cognitivas das áreas cerebrais, então para ela não fez muito sentido. E aí ela saiu com muitas dúvidas, e isso é muito comum. Então, o que você deve esperar de uma devolutiva? Clareza. Acho que essa é a palavra que define uma devolutiva de qualquer profissional. Você precisa sair desta conversa com clareza, tudo claro. Não significa que você vai sair com todas as respostas que você busca, mas você precisa ter clareza de tudo aquilo que o profissional está dizendo. Por que pode ser que você não saia com todas as respostas? Eu vou dar um exemplo. Quando nós, neuropsicólogos, fazemos uma avaliação neuropsicológica, nós podemos sim levantar algumas hipóteses diagnósticas. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu fiz uma avaliação neuropsicológica de uma criança de 7 anos que veio encaminhada pela escola porque existe a suspeita dessa criança ter TDAH. E aí, fiz a avaliação neuropsicológica, percebi que essa criança tem alterações em algumas áreas cognitivas, tem alterações em funções executivas, na atenção, na memória, enfim. Mas eu não tenho certeza absoluta se ela tem TDAH. Porque uma avaliação neuropsicológica, ela levanta assim algumas hipóteses, mas não é matemática, entende? Tudo que diz respeito a cérebro, a funções cognitivas, nós não estamos falando de uma área que é exata. Não é assim que funciona.
Como você sabe, se você já me acompanha há algum tempo, você já deve ter me ouvido falar que o TDAH, que para fazer o diagnóstico de TDAH, não existe exames laboratoriais. Não tem um exame que dê positivo ou negativo. A avaliação é clínica. Você avalia os sintomas, você avalia os prejuízos, você avalia as questões cognitivas e soma todas essas informações, essas avaliações e chega então num resultado. Então, por mais que os pais busquem uma resposta a partir da avaliação neuropsicológica, nem sempre é possível dar essa resposta. E não significa que o profissional seja ruim. Muitas vezes a criança está em desenvolvimento, é preciso obter mais informações, ter mais avaliações, então a avaliação do processamento auditivo central, tem tantas outras questões que influenciam. Vou dar um exemplo. O TDAH tem um grande prejuízo na área atencional, certo? Certo, isso é óbvio, né? Até o próprio nome do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, já diz que existe aí uma disfunção atencional. Porém, pessoas que têm depressão, por exemplo, também têm uma disfunção atencional importante. E não significa que a pessoa que tem a depressão, que foi diagnosticada com um transtorno depressivo, tenha TDAH. Mas se ela fizer uma avaliação neuropsicológica, vai dar as mesmas alterações atencionais. Vai diferenciar, é uma avaliação neuropsicológica diferente, mas pode coincidir que a pessoa tem alterações atencionais, mas não significa que ela tem o TDAH. Então, por isso que eu digo que não é matemática, não significa que a criança foi mal num teste X lá, que avalia a atenção. Significa que aquela criança que foi mal no teste tem TDAH? Não necessariamente. Então, nós levantamos, sim, algumas hipóteses diagnósticas. Então, é uma hipótese de um diagnóstico, mas nem sempre é possível chegar numa certeza absoluta. Agora, se o paciente já está vindo de outras avaliações, avaliação com neuropediatra ou com psiquiatra, já tem o processamento auditivo central, a escola, a informação que a escola traz é muito importante, a queixa dos pais, se tudo vai caminhando e vai montando esse quebra-cabeça, fica então mais fácil de chegar a uma conclusão. Mas independente de uma conclusão, o que você precisa ter em mente que ao conversar com um profissional, seja ele qual for, psicólogo, psiquiatra, neuropediatra, fono, psicopedagoga ou até mesmo na escola, ao conversar com qualquer um desses profissionais, o que você precisa criar de expectativa dessa conversa é que você precisa sair dessa conversa com muita clareza. Você não pode sair com dúvidas. Nós, profissionais, às vezes utilizamos alguns termos técnicos. E não é por mal, mas é porque faz parte da nossa rotina. E às vezes o que para nós pode parecer muito óbvio, não é óbvio para você. E a culpa não é tua. Não precisa ser óbvio para você. E é por isso que você precisa questionar. Se você ficou com dúvida, pergunte. Se o profissional não falou de uma forma simples e compreensível para você, questione. Diga, olha, não estou entendendo, não sei o que significa funções executivas, não sei o que significa, sei lá, decodificação, não sei o que significa processamento auditivo. Não tenha vergonha de perguntar. Não tenha vergonha, porque é muito importante que você saia do consultório daquele profissional com muita clareza. Pode ser que você não saia com muitas certezas, mas clareza você precisa ter, tá? Então, eu vou dar um exemplo de como eu faço. Sempre que eu faço uma avaliação neuropsicológica, eu imprimo 2 ou 3 vias do laudo e na devolutiva, eu vou lendo junto com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, o laudo, né? E vou traduzindo aquilo que tá no laudo. Porque, óbvio,
o laudo é um documento científico, técnico, então ele precisa conter informações técnicas. É um documento formal. Eu não posso falar de qualquer jeito, redigir um laudo de qualquer jeito ou falar de uma forma muito simples, tá? Porque esse laudo vai para outros profissionais. Mas eu vou traduzindo para esses pais passo a passo do laudo. E a minha preocupação é sempre traduzir de uma forma clara e objetiva. Então, os pais precisam sair do meu consultório entendendo o que nós fizemos ali durante aquelas sessões de avaliação. Pode ser que ele não saia com uma certeza, com um diagnóstico, mas ele precisa entender quais foram os prejuízos e quais foram as áreas cognitivas que estão fortalecidas naquela criança. E mais, e isso é muito importante, ele precisa saber quais são os próximos passos, os encaminhamentos. Então, eu fiz essa avaliação e agora eu faço o quê? Eu procuro uma psicopedagoga, eu procuro uma fono, eu procuro um psiquiatra, um neuropediatra, eu converso na escola. O que eu faço a partir daqui? E isso é muito importante, tá? Então, mantenha sempre em mente essas duas informações. Quando você for conversar com um profissional, você precisa ter clareza e você precisa ter um direcionamento do próximo passo. O que eu faço a partir daqui? Dito tudo isso, eu espero que nas próximas devolutivas você saia com clareza e direcionamento do que fazer e de como seguir aí com o tratamento do seu filho, certo? Se você gostou desse vídeo, compartilha, comenta, curte. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu te respondo, tá bom? Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para você receber todas as novidades. Um beijo!